Fala meu fera MDM, aqui é Pedro Botelho, professor de História, e estamos dando seguimento às nossas aulinhas online, coisa que você vai poder conferir tanto na plataforma digital do MDM no Google Classroom, como também no nosso canal, o Expresso História. Pessoal, bem-vindos. Hoje a gente vai retratar algo que realmente é bastante cobrado na prova do Enem, que é a chamada cultura grega. Já que falamos sobre evolução social, política, econômica das cidades gregas, chegou agora o momento da gente falar sobre o legado da cultura grega. Então senta aí, pega teu bloquinho, pega teu caderno e vamos anotar sempre, vamos sempre destacar os principais pontos. Hoje você vai entender todo o legado, toda a contribuição cultural que o povo grego deixou pra gente. E inicialmente, a primeira coisa que você precisa saber é sobre o conceito de civilização ocidental. Pessoal, quando a gente fala de Roma e quando a gente fala de Grécia, nós estamos falando de duas civilizações que contribuíram culturalmente para o nascimento das civilizações ocidentais. Quando a gente retrata a Grécia Antiga, Roma Antiga, como o nascimento dessa civilização ocidental, nós estamos querendo dizer que nós concordamos com aquilo que a antropologia separa as duas grandes matrizes culturais que nós temos, o Oriente e o Ocidente. Nós normalmente separamos o mundo, o planeta e as civilizações humanas nessas duas metades. Eu estou querendo lhe dizer que a sociedade brasileira, a sociedade canadense, Portugal, Espanha, França e assim sucessivamente, ou seja, os povos desta parte de cá do mundo, esses povos, eles encontram boa parte dos seus traços culturais, políticos, costumes, valores e até mesmo ideias, maneiras de pensar que se assemelham e muito ao jeito grego, ao jeito romano. Então, tem expressões musicais, artísticas, modos de organização social, modos de organização política também. Por exemplo, quando eu falo de democracia, eu estou lhe dizendo que é um conceito que é partilhado por nós aqui no século XXI, mas também é um conceito que nasce lá atrás, a partir do século VI a.C., quando, por exemplo, a cidade de Atenas, com o Clístenes, cria a chamada democracia. Ou seja, são valores que vão reverberando, são valores que vão ecoando através do tempo e que, logicamente, historicamente, isso vai ser um contributo. Ou seja, esses valores eles vão sendo importantes porque eles vão sendo repassados. Então, parte da cultura grega, parte da cultura romana chegou até os nossos dias. Gente, tem filmes que você assiste que tem toda um arcabouço muito baseado em histórias que foram criados, por exemplo, pelo teatro. Olha só que coisa. Então, vamos se ligar. Roma, Grécia ajudam a gente a pensar sobre a formação dessa civilização ocidental. Belezinha? Então vamos começar aqui com algumas coisas, algumas bases culturais que foram deixadas pelo povo grego, beleza? Vamos nessa. Primeiro ponto, pessoal, que você precisa entender é que o povo grego, ele não representava um povo unificado politicamente. Olha só, vamos relembrar aquela parte ali dos outros vídeos, das outras aulas. Pessoal, o povo grego, ele respeitava uma independência política. A formação do povo grego é a formação de cidades-estados. Ou seja, eu estou querendo lhe dizer que Atenas possuía um costume político e social diferente de Tebas, diferente de Corinto, diferente de Argos, diferente de Éfeso e qualquer outra cidade, diferente de Esparta, por exemplo. Então eu tenho costumes políticos, formas de organização social diferentes entre si. Bom, eu terei uma unidade cultural? Em parte sim. Em parte eu posso dizer que os gregos eles têm uma unidade cultural religiosa, o idioma, certas narrativas, certos mitos, mas ao mesmo tempo eu tenho uma unidade cultural, mas não tenho uma unidade política. E essa unidade cultural, ela vai cada vez mais se diferenciando, ou seja, dependendo da região grega, eu vou ter costumes diferentes também. Então, por exemplo, quando eu falo da formação da cidade de Atenas, eu estou te dizendo que existiam 7 tribos que rezavam para 7 diferentes formas de cultuar a deusa Atena. Olha só que coisa. Mas acontece. Então,
de uma cidade grega para outra, eu terei formas de expressão religiosa diferentes, mas ao mesmo tempo parecidas. Então há uma riqueza de detalhes, há uma riqueza de possibilidades. Até porque o primeiro aspecto que a gente vai estudar agora, que é a religião grega, eu vou logo lhe dizer. A religião grega, ela não é dogmática, ela não impõe verdades. Não existem verdades absolutas que você deve absorver. Ao contrário da religião islâmica, ao contrário da religião egípcia, ao contrário da religião cristã. Então não tem um sistema de valores, um sistema de crenças que você deve absorver. Na verdade, boa parte das narrativas religiosas, elas eram criadas e adicionadas pelos poetas, pelos chamados rapsodos, certo? É quase como aqueles trovadores ali da Idade Média. São pessoas que vão cantando mitos, heróis, lendas, e essas lendas elas vão migrando, elas vão mudando dependendo da região, beleza? Então olha só, eu tenho uma unidade cultural? Tenho, mas ao mesmo tempo essa unidade ela é meio frágil, porque cada região vai ter suas próprias particularidades, ok? Então vamos lá, vamos começar falando sobre a religião. Bom, vamos lá. Quando a gente fala da religião grega, eu posso dividir ela em pelo menos 3 partes. Primeiro, a religião olímpica, sim, dos deuses que a gente aprende com o Percy Jackson, certo? Aqueles deuses que têm aparência humana, ou seja, antropomórfica, ao contrário dos deuses egípcios, que são antropozoomórficos. Os deuses gregos, eles elogiam a humanidade. Eles se relacionam com os humanos, eles se reproduzem com os humanos, nascendo os semideuses. Eles sentem inveja porque nós morremos e tudo que a gente faz acaba sendo finito. Então é uma religião muito humanística, porque os deuses eles sentem como nós, né? Isso é um aspecto muito importante, tá certo, da gente lembrar. Bom, nós temos basicamente dentro dessa religião um aspecto cívico, ou seja, um aspecto dentro da cidade, dentro dos governos, tá? Então, todos os aspectos civis, vai ter guerra, não vai ter guerra, datas comemorativas, tudo isso perpassa a religião dos deuses. Os deuses são protetores da cidade, eles também são protetores das pessoas, dos indivíduos. Então você não vai rezar simplesmente para Zeus, para Poseidon, para Atena, só porque você acredita neles. Não só pela salvação da sua alma, mas na verdade pedindo proteção para que aquele Deus, aquela divindade influenciasse na sua vida, beleza? Então é uma religião do coletivo, é uma religião da cidade, mas ao mesmo tempo é uma religião individual em que eu procuro a proteção desses deuses, beleza? Bom, parte dessa religião grega, ela era praticada, como eu disse, nos rituais religiosos, nas grandes cerimônias, as afrodisíacas, as dionisíacas, os grandes festivais. Por exemplo, é no festival de Dionísio que vai nascer as competições de teatro, que é algo que a gente já vai falar, beleza? Bom, outro ponto que a gente pode falar sobre a religião grega é que essa religião, ela oferecia sacrifícios, libações. Então você derramava vinho, você derramava azeite, você sacrificava um bode ou uma vaca e assim sucessivamente, certo? Então praticamente era assim que era realizada a glória para essas divindades, beleza? Outro ponto para a gente encerrar aqui essa primeira parte da religião grega é que parte dessa historinha a gente aprende através de 4 grandes obras de 2 poetas, o Homero e o Hesíodo. Homero escreveu a Ilíada e a Odisseia, que vai narrar a guerra de Troia, e que vai narrar a volta do general grego Ulisses até a sua casa em Ítaca. Os deuses participam dessa batalha, se relacionam, escolhem lados, uns que vão defender os gregos, outros que vão defender os troianos, beleza? E outro ponto, além da Ilíada e da Odisseia, são 2 outras obras do Hesíodo, Teogonia, onde ele vai narrar o nascimento de toda a religião grega, do nada até o caos, o surgimento dos titãs, Cronos, Urano, Zeus subindo aos céus e se tornando o deus dos deuses, pai de todos os deuses, destronando seu pai. Bom, veremos tudo isso no livro Teogonia do Hesíodo. E o outro livro dele, que meio que complementa isso, certo? Que complementa a chamada mitologia grega, é o chamado O Trabalho e os Dias, beleza? 2 poetas, 4 poemas muito importantes para o estudo da filosofia e também o estudo da religião grega, beleza?
Segundo ponto que você precisa saber sobre a religião grega é que ela também funcionava através dos chamados oráculos, dos mistérios. Eram pequenos rituais que eram realizados para a adivinhação do futuro, onde pessoas pagavam para se consultar com as sacerdotisas, com os sacerdotes dos templos. O mais famoso oráculo é o oráculo de Delfos, que ficava nessa região, onde existiam vários templos de vários deuses, mas o deus principal era o deus Apolo, era o mais famoso, onde as sacerdotisas, as pitonisas, elas acabavam fazendo adivinhações. E o terceiro ponto da religião grega são as religiões ancestrais. Durante a concepção gentílica, ou seja, durante a formação dos genos, no período homérico, essa sociedade ela era bem familiar, e o culto dessas famílias, dos genos, era um culto aos ancestrais. Bom, quando a gente fala também do teatro grego, nós estamos falando de algo que é filho das expressões religiosas, como a gente falou. Durante os festivais nomeados para Dionísio, dizem que se tinha um costume de encenar, de se vestir de deuses, se vestir de sátiros, por exemplo, e no meio da floresta encenar, imitar esses deuses, imitar essas figuras mágicas, e dizem que dali nasceu o teatro grego. E aí quando a gente fala do teatro em si, formalizado, certo, como um aspecto da cultura grega, eu vou estar te falando de algo que era muito valorizado mesmo, tá, pelo povo. Bom, primeira coisa que a gente pode falar sobre o teatro é que eles vinham em forma de competição durante esses festivais religiosos, tá? E essas competições, cada dramaturgo apresentaria 3 obras, como é conhecido as chamadas trilogias, ok? Basicamente, gente, existiam 2 gêneros de peças de teatro: as comédias e as tragédias. As comédias, da qual o dramaturgo Aristófanes, ele é um dos mais famosos, tá? As comédias, elas revelavam aspectos mais sadios, críticas, sátiras ou certas piadinhas que eram feitas para você meio que colocar ao ridículo instituições políticas, instituições religiosas. Ou seja, não era só apenas divertir, mas a comédia ela tinha esse humor ácido de fazer com que a população ela visse os problemas que estão ali invisíveis no dia a dia. E a comédia, que nós teremos então o Ésquilo, nós teremos o Sófocles, tá? E outros autores também. A tragédia ela já vai ter um aspecto mais filosófico. Ela coloca você para pensar. As tragédias, elas colocam os protagonistas em situações de que normalmente não tem saída, não tem escapatória. Então isso vai colocar você para pensar sobre respeitar as leis, sobre salvar os outros, salvar quem se ama, ok? Então a tragédia, ela tem esse momento não apenas de fazer você e se entristecer com o personagem, ou você se colocar no lugar do personagem, mas a tragédia grega ela tem esse aspecto de revelar uma parte da nossa filosofia, uma parte daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente acredita, ok? Então a gente pensa junto com o protagonista que está sofrendo, ok? Bom, o teatro ele era muito bem arquitetado, certo? Onde eram feitos teatros, como por exemplo o teatro de Epidauro, que é o mais famoso, você vai ter um projeto de acústica quase que perfeito, em que qualquer pessoa dentro do palco, quando fala, ele vai ser muito bem ouvido por qualquer pessoa de qualquer parte do palco, do auditório, ok? Da plateia, desculpa, certo? Então havia toda uma construção acústica extremamente bem requintada. Bom, os ingressos eles eram quase sempre pagos pelas elites e pelos grandes comerciantes que faziam questão de inclusive distribuir, certo? Parte desses ingressos para a plateia, tá? Para o povo, para que o povo pudesse comparecer. Bom, quem encenava essas peças eram quase todos sempre, tá? Homens vestidos de máscaras. As mulheres não poderiam participar. E o uso da máscara ele era quase que obrigação. Ok? Então as máscaras, tanto de personagens femininos quanto de personagens masculinos, serão interpretadas, tá? Serão usadas por atores homens, beleza? Além disso, nós teremos outros 2 componentes. Nós teremos a orquestra que acompanha, certo? O desenrolar da peça. E nós teremos também
os policiais do teatro. Minha gente, olha só, o povo ficava tão entretido, o povo ficava tão imerso na obra, que o povo se emocionava e que o povo às vezes queria participar, o povo queria alterar o final da peça. E aí esse momento de clímax, esse momento de limpeza espiritual, que você está tão imerso naquilo ali, você está tão dentro dessa história que você acaba participando dela, você acaba se colocando no lugar do personagem. O Aristóteles chamava isso de catarsis. Isso é uma limpeza espiritual, é aquele conhecimento artístico te colocando uma sabedoria, te colocando um conhecimento, uma forma de entender a realidade que só a arte poderia proporcionar, certo? E a população ela ficava tão empolvorosa que o policial do teatro era um cara que era armado de chicote e de cacetete, que ficava impedindo a população de invadir o palco. Olha só que coisa, né, velho? Mas esse era outro componente do teatro, beleza? Bom, esses competidores, os dramaturgos, eles queriam realmente deixar seu nome na história como grandes autores de peças, ok? Então não bastava só você fazer uma competição para honrar o nome do deus Dionísio ou das Panatineias, que eram os festivais para a deusa Atena. Não, velho, não fique pensando nisso não. As competições eram levadas a sério mesmo, e ganhar essas competições significava e muito para os gregos. Na verdade, os gregos eles sempre têm essa história de gravar seu nome na história, né? Nós temos Aquiles, da Guerra de Troia. Nós temos Heródoto, nós temos Tucídides, os outros historiadores gregos, tá? Como Xenofontes. Então, a cultura grega, ela é muito do deixar para a posteridade. Parece que eles sabiam o peso cultural que eles carregavam, ok? Então, gravar seu nome na história era algo que para os gregos representava muita coisa. Tanto é que agora a gente vai falar de outra coisa que tem a ver com deixar seu nome na história. Os Jogos Pan-Helênicos. Pessoal, quando eu falo de helênicos, eu estou falando do povo grego. Até porque Grécia e povo grego não existia, né? A gente sabe que os gregos se chamavam de Helenos, e o nome do país Grécia era a chamada Hélade, ok? E os Jogos Pan-Helênicos eram jogos que eram realizados, os Jogos Olímpicos era um destes jogos, antes de se tornar os jogos principais, tá certo? Os Jogos Olímpicos, assim como os outros Jogos Pan-Helênicos, eram competições, certo? De atletismo, de luta, de corrida de cavalo, que eram realizadas para justamente você deixar o seu nome na história. Não apenas para o indivíduo, mas também para o povo que ele representava. Ou seja, se um espartano vence uma corrida, ele vai deixar seu nome na história, mas vai também fazer com que seu povo seja reconhecido, ok? E cara, eles se concentravam tanto nos Jogos Olímpicos que as guerras elas eram pausadas. Era uma pausa sagrada, velho. Imagina. Ou seja, as guerras elas eram pausadas porque era decretado um feriado sagrado para se competir nesses Jogos Pan-Helênicos. Os Jogos Olímpicos, que passaram a partir do século 8 a.C. a serem realizados na cidade de Olímpia, em homenagem a Zeus, ok? Por isso que eles são chamados de Jogos Olímpicos, porque era em Olímpia, em homenagem a Zeus, pai do Monte Olimpo, né? Pai dos deuses olímpicos, tá? E a partir do século 8 ele vai ser realizado de 4 em 4 anos, ok? Com algumas provas já definidas. Não é igual aos Jogos Olímpicos que a gente tem hoje em dia, não, tá, gente? Que tem boliche, que tem futebol. Não, eram provas menores, ok? E tá aparecendo aí essas provas que eram realizadas. Ok, gente? Então, ó, foco nisso aí. Olha como o legado é algo importante para a história dos gregos. Olha como deixar sua marca é importante também. Não apenas por aspectos religiosos, de se tornar quase como uma figura lendária, porque os poetas cantavam quem vencia os jogos. Então os poetas eles faziam canções para aqueles caras que eram os grandes atletas. É quase como se você cantasse, fizesse músicas em homenagem a Messi, a Cristiano Ronaldo e coisas do tipo, entendeu? Então, olha só, isso é muito importante, beleza? Para você entender a psicologia, a mentalidade do povo grego, tá massa? Então, é um povo que exalava criticidade, que exalava posteridade, não apenas na história, não apenas na filosofia, mas também naquilo que eles mesmos praticavam, naquilo que eles faziam e se propuseram a fazer. Ok? Beleza? Bom, acho que a gente já pode passar então para as outras expressões artísticas, na verdade. Bom, quando a gente fala, pessoal,
sobre as artes gregas, a gente vai estar falando sobre escultura, a gente vai estar falando sobre a indústria ceramista, os vasos gregos, as ânforas de vinho, que está aparecendo aí inclusive na sua tela, e que eu acho uma expressão belíssima. A gente vai estar falando de algo que também é cívico, a gente vai estar falando também coisas que embelezam a cidade, que estão nos jardins, certo? Nós estaremos falando de objetos que visam prestar homenagem aos deuses. Os vasos de cerâmica, por exemplo, eles narravam guerras, eles narravam feitos, eles narravam também mitos e narrativas religiosas. Então passagens, Teseu derrotando o Minotauro, Perseu derrotando a Medusa, e assim sucessivamente, ok? Isso tudo vai ser algo muito bem relacionado e muito bem dividido, tá? Dentro das artes gregas, ok? Quando a gente fala de pintura, a gente vai estar falando de algo muito discreto, mas sim havia um desenvolvimento também artístico na pintura, sobretudo na civilização cretense, que está aparecendo aí também, certo? Com figuras suaves, com imagens, com cores fortes, inclusive, coisa que nos livros de história não estão muito claros, tá? Essa influência da pintura para os gregos, mas ela existia sim. A pintura não está somente nos jarros e nos vasos onde se colocava o vinho ou outros depósitos de sementes, nem nada do tipo, não. Gente, a pintura grega ela também está presente em outros aspectos, ok? Bom, alguns pontos que a gente precisa discutir aqui. Olha só, primeiro, cada povo, cada região vai ter um tipo de contribuição artística diferente, ok? Mas calma que eu vou te explicar isso na parte das colunas gregas, nos templos, nos palácios, nos santuários. Mas antes disso, vamos para os aspectos mais gerais, ok? A escultura, ela vai ter uma proposta muito fácil de você entender. Ela é realista? É. Ela dá sensação de movimento? Dá sim, com certeza. Você enxerga um realismo ali nessas esculturas gregas. Mas olha só, cara. A escultura grega, ela tinha uma carga idealizada. Como assim, Pedro? Olha só. O aspecto é realista, a figura é realista, mas ao mesmo tempo ela tem um idealismo. Como assim? Olha só, eu vou retratar a figura humana com extremo realismo, mas eu vou esconder os defeitos. Eu vou dar um grande Photoshop nessa escultura quando eu estiver retratando, por exemplo. Lembrando, tirando Fídias, não tem nenhum outro escultor que vai ser realmente muito famoso, tá? Tirando o escultor Fídias, quase nenhum outro ele vai ser famoso, porque os escultores eles eram encarados como artesãos, como simples empregados, produtores de mercadorias, né? Então eles não vão ter muita fama não, tá certo? Tirando esse cara, que foi o escultor da reconstrução de Atenas, feita pelo Péricles na época do apogeu grego, certo? No finalzinho da época clássica. Tá? Mas vamos voltar aqui. Pessoal, a escultura realista, ok, você já entendeu isso, né? Você já está vendo aí como é que é. Mas ao mesmo tempo ela é idealista, porque ela esconde os defeitos e ela vai ressaltando aspectos belos. Veja, quando eu coloco uma escultura como Sócrates, ele era feio que doía, como diziam. Diziam que Sócrates, quando você olhava para ele, era um cara extremamente feio, extremamente maltrapilho, certo? Dava vontade de dar um murro nele porque ele era feio. Não, brincadeira, sacanagem. Mas, pessoal, como é que eu faço uma escultura do Sócrates e ele com esse ar de pensador, esse ar de deus grego? Se dissessem que era Zeus, eu acreditava. Que coisa é essa? Pois é, porque se subtraem os defeitos e se valorizam os aspectos positivos. Essa é a cultura grega, essa é a escultura grega, beleza? Então o que você está vendo aí é algo que vai ser escondido dos defeitos, beleza? Tranquilo? Então, ela é realista, mas ela é idealizada. Ao contrário dos romanos, que é realista mesmo, em que vai colocar, certo, a calvície de Júlio César, o narigão de Júlio César e assim sucessivamente. Beleza? Tranquilidade? Bom, agora a gente já pode começar a falar sobre a arquitetura grega. Olha, nós temos vários desenvolvimentos, ok? E basicamente o que você precisa entender é que esses desenvolvimentos arquitetônicos eles estão muito ligados aos povos formadores do povo grego. Lembre-se que o povo grego ele é a junção de pelo menos 4 a 5 povos que foram migrando para a Grécia Antiga a partir do ano 2000 anos antes de Cristo, beleza? A partir do ano 2000 até mais ou menos ali por volta de 1200 nós teremos o povoamento grego. E cada povo desse vai contribuindo de um jeito diferente.
E a partir disso nós temos basicamente 3 tipos de coluna. A coluna dórica, que é aquele povo super militarizado que destruiu a civilização micênica. Era um povo, como disse, militar, é um povo violento, é um povo que era adepto não da poesia nem das artes, mas era um povo que adotava a simplicidade. E essa coluna, esse tipo de coluna, você vai ver que ela só serve simplesmente para a sustentação e pronto, beleza? 2. Nós teremos a coluna jônica. Os atenienses e o povo da Península da Ática tinham uma valorização imensa, certo? Porque tinham origem jônica, tá certo? Porque tinham uma origem desse povo. E esse povo era ligado às artes, à filosofia. Tanto é que eles vão dar origem também às primeiras cidades onde abrigaram os primeiros filósofos, que é a parte asiática da Grécia Antiga. E aí nós veremos a coluna jônica, que é essa coluna que tem esses rolinhos, tá certo? Essas coisinhas aí do lado que você pode estar vendo agora. Beleza? E o terceiro tipo de coluna é a coluna coríntia, porque vem da cidade de Corinto. Lembre-se que Esparta, Atenas, Corinto e Tebas são as 4 cidades mais ricas e mais importantes da Grécia Antiga, beleza? E a cidade de Corinto já tem um aspecto mais floral, já tem um aspecto mais naturalista. Esses apêndices que vocês estão vendo aí são folhas, ok? São flores, beleza? Ô Pedro, eu preciso decorar esse tipo de coisa? Cara, decorar não, mas você entender que essa arte grega ela vai se desenvolvendo com o passar dos séculos, durante o período arcaico, com o nascimento da polis grega, com o nascimento da cidade, tá certo? Essas cidades elas vão se embelezando, beleza? Os santuários eles vão sendo construídos, os palácios também, tá? Os mercados públicos e assim sucessivamente. Show? Outro ponto que a gente pode falar da escultura e da arquitetura é a influência dos egípcios. Você sabe que egípcios e fenícios eram 2 povos orientais que comercializavam e muito com o povo grego. E aí o povo grego vai pegar boa parte da influência cultural desses caras. As colunas, por exemplo, começaram a ser utilizadas na arquitetura egípcia. Olha só que coisa interessante, né? E as estátuas gregas também vão começar a se inspirar nas estátuas egípcias. Tá? Nós temos os couros e as courés, que são essas figuras masculinas e femininas que eram registradas, e essa posição estática, tá? Que é bem do iniciozinho da arte grega, ela é quase como se fosse a cópia das esculturas egípcias. Veja só você como esses povos eles vão se comunicando. A gente não tem que separar os dois definitivamente não. Beleza? Tranquilidade, gente? Ah, e outra coisa. Os fenícios eles estavam tão próximos dos gregos que os gregos vão praticamente roubar, copiar, se inspirar na escrita alfabética da Fenícia. A diferença é que os gregos vão adicionar as vogais nesse tipo de alfabeto, que era bem simples de atender, bem simples de compreender. Afinal de contas, esse alfabeto fenício que os gregos vão copiar é um tipo de alfabeto prático, voltado para o comércio. Beleza? É isso, gente. Bom, basicamente é o que você precisa saber sobre a parte de cultura grega, ok? Esse legado humanístico, esse legado que pensa, certo? No futuro, no registro do passado, esse legado que faz com que o povo grego não só fosse um povo que acreditava nos deuses, nas divindades e que elas influenciavam os homens, mas principalmente que os homens influenciavam também as crenças, as narrativas, os próprios deuses. Ou seja, se eu tenho uma religião de um povo que se relaciona com os próprios deuses, com as próprias divindades, então é uma religião que valoriza a figura humana, é uma religião que valoriza o intelecto humano. Então nós temos contribuição nas artes, na arquitetura, na filosofia, na maneira de pensar, de encarar a realidade, de conhecer, mas também na maneira de ser, na maneira de estar no mundo e se manifestar. Beleza? Então, gente, brigadão. Continua ligado aqui no canal do Expresso História. Continua ligado na plataforma do MDM. Nesse período de quarentena, fica em casa. Obedeça as recomendações da OMS, do Ministério da Saúde. Estamos juntos sempre. Agradeço demais e um forte abraço.